Coisas mais divertidas. O primeiro terço do curso, mais ou menos, é pegar os tijolinhos de Lego e construir blocos já. A gente já está falando de cadastros mais interessantes do processador. A gente está falando de coisas que vão em volta da LU, por exemplo, a unidade de lógica aritmética. Eu escrevi em inglês assim, bom, força do ar. Aí no meio no terço do meio do curso, vocês estudam Assembly, que é a linguagem de programação mais parecida, mais perto do hardware que a gente mexe nesse curso. Pior que isso, vocês não querem saber. Pior que isso, ninguém quer saber. Então, esse negócio aqui é legal. Pior que Assembly é programar com bit. Ligar e desligar bit. Não tem o que fazer, é um pó. Estraga o cérebro de vocês. E uma vez que a gente sabe o que o nosso processador tem que fazer, isso aqui é o que fazer, o que o processador tem que fazer, no terceiro terço a gente vê como fazer. E a gente implementa aqui em processador completo. O implementa aqui implementa num simulador, implementa com um simulador. Ah, está cedo demais para a gente fazer qualquer coisa mais complicada do que mexer com o simulador. Então aqui encostou nos tijolinhos, aqui já começou a grudar, sei lá, isso aqui é uma criança de 2 anos, aqui é uma criança de até 4 anos, e aqui assim já é criança de mais de 6. Lá em arquitetura o que a gente faz é fazer uma cidadezinha de Lego, não é só mais pegar 3 tijolinhos, a gente quer a mesa cheia de brinquedo de Lego. Então a gente implementa 2 versões do processador, a gente volta a falar em Assembly de novo, dá uma repassada em Assembly, implementa 2 versões diferentes do mesmo processador, a gente tem um Q, e aí a gente vai para 3 versões do combo. Tem 3 maneiras diferentes de fazer, de implementar o que a gente chama a mesma linguagem. A gente dá uma olhada bem boa também em memória, periféricos, a parte de interrupções, essa novela toda, que vocês vão precisar bastante lá em sistemas operacionais e aqui em software básico. Em software básico a gente passa de uma forma que parece desorganizada, porque é desorganizada, sobre tudo o que precisa para a gente encostar hardware e software, colocar uma camada mais ou menos bonitinha de software entre o hardware propriamente dito e o software que usuários quase humanos usam. Isso aqui é terceiro período, aqui é no quarto período de sistemas operacionais, aí a gente vai colocar uma população em cima da nossa cidadezinha de Lego. Aí a gente vai colocar um monte de software para rodar em cima do modelo que a gente construiu, dos modelos, tanto aqui quanto aqui, e aí começam os problemas super interessantes, super complicados, que vão ir mais... E é divertido, mas é complicado. Bom, a moral da história aqui é que a gente vai aumentando o nível de abstração na medida que a gente vai subindo para lá. Que história é essa de abstração? Bom, aqui a gente quer olhar para cada pedacinho chato do projeto. Cada umzinho, cada bitzinho. Aqui a gente escova bit um por um. Aqui a gente já está olhando para... Eu não quero mais ler um bit só, eu já quero enxergar um número, eu já quero enxergar um endereço na memória em vez de enxergar um bitzinho só. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente já tem um processador que consegue executar um programa C. Vocês aprenderam lá em Albion ou em Oficina. Vocês vão aprender em Oficina, programa Pascal. Bom, aqui, eu já estou olhando de coisas muito mais... Eu estou ignorando completamente os bits que estão lá embaixo. O bit, para mim, é uma noção remota que ficou um ano para trás. Coisa bem típica de aluno, né? 2 disciplinas para trás não existe, é lá na idade da pedra. Vocês ainda não sabem, isso só foi uma primeira dos canudos. Então, em arquitetura e software básico, a gente já está olhando para o hardware como um negócio sem detalhe nenhum, quer dizer, sem detalhe nenhum é um exagero, mas com muito pouco detalhe do que tinha aqui dentro. Porque já se subentende que, como eu aprendi essas coisas aqui antes, daqui para frente eu posso ignorar os detalhes chatos. Eu não preciso mais deles, eu não preciso perder tempo com eles. Porque os detalhes chatos são muitos, e às vezes eles são muito chatos. Então, quando a gente chega aqui em sistemas operacionais, o que a gente tem é um negócio, uma máquina que já é super abstrata, e aí dá para viajar bastante com esse negócio, de tal forma que todo o hardware que está por baixo da camada do sistema operacional, todo o hardware está escondido e, por exemplo, se vocês querem guardar arquivos em algum lugar, pode ser numa fita, pode ser num disco rígido, pode ser num pendrive, pode ser num DVD. A interface de programação é sempre a mesma. Todos os detalhes enjoados, e aí nesse exemplo que eu estou dando, os detalhes são muito enjoados, ficam escondidos. E o programador não precisa se preocupar com nada. E esse negócio é super, ultra, mega legal, porque a vida do programador aí fica bem mais simples.
Então, nessa história de abstração, uma coisa mais abstrata, uma coisa mais fácil de usar, uma coisa mais fácil de programar nela. Está muito fraca, não é culpa minha. Então, a mais baixo do que, menos abstrato do que circuito seria o que vocês estudariam caso esse curso fosse um curso de eletrônica. Vocês teriam que estudar circuitos eletrônicos, um monte de física, circuitos de eletrônica, daí passavam para alguma coisa do tipo de projetos de circuitos. Para cima de projetos circuitos a gente já olha a cidadezinha de Lego, e para cima de arquitetura a gente já olha uma cidadezinha com um monte de gente funcionando, não sei o quê. O jogo é SimCity, né? Mais ou menos isso que eu estou falando. Bom, então, o que a gente mostra para vocês ao longo aí de 2 anos é o que a gente chama de projeto do tipo bottom-up. Você começa de baixo, define as coisas de baixo, daí vai crescendo, crescendo, crescendo. Dá para fazer o contrário, dá para começar de cima e ir descendo. O problema é que se você começar por aqui, um monte das coisas que são importantes e que são complicadas, você não consegue entender porque faltou esse pedaço daqui. Se começar por esse pedaço daqui, falta de baixo também. Então, existe um plano. Passando caminho. Agora, veio tempo por pensar um pouco. Não, deixa eu sentar no chão. Chegaram atrasados, bem feito. Sério, bem. Bom, isso é mais ou menos uma descrição que vocês vão encontrar pela frente do curso. Depois lá de sistemas operacionais mais pela frente, aí tem as disciplinas opcionais, os patinhos. Por exemplo, arquitetura 2, aí a gente olha mais 2 versões de como fazer esse camarada daqui. Então a gente, no final do curso, fica com 5. Em arquitetura 2 a gente dá uma mexida de longe aqui e começa a cutucar coisas mais interessantes lá de sistemas operacionais. O que eu estou fazendo agora é uma versão, o tipo de coisa com que eu estou trabalhando agora é uma versão pequenininha do que a gente faz. Estou trabalhando com uma das implementações do processador, a implementação mais chique que a gente vê lá no fim do curso de arquitetura. Essencialmente, eu peguei o livro que define o processador, o manual do processador, o manual de hardware do processador, e implementei aquele negócio tudo em VHD. É um programa Pascal bem esquisito, é um Pascal bem esquisito. Aliás, vocês já viram um pouquinho do circuito? Não chegou lá. Vocês vão ver um pouquinho desse negócio de circuito. É um Pascal bem esquisito, bem feioso, mas ele é mais ou menos legal para descrever hardware. Então, o meu programa está chegando em 7.000 linhas. Até o final desse mês ele vai bater em mais 1.000 linhas, porque eu preciso dar o trabalho do pessoal de arquitetura 2. E essencialmente o que eu tenho é o que a gente vê no livro. Eu quis implementar o que tem no livro para ficar fácil de vocês usarem também, se quiserem, se forem obrigados por mim. De tal forma que eu posso colocar o meu processador como um pedaço de qualquer outro sistema. Se vocês pensarem, por exemplo, no telefone que a maior parte de vocês tem no bolso, vocês têm uns 2 ou 3 desses processadorzinhos, depende do telefone que vocês têm. Cada um deles especializado para alguma coisa. Aí você tem mais um bocão de lógica enorme aqui dentro para trabalhar com vídeo, fotos. Aí você tem um bloquinho bem pequititinho para trabalhar com som. Aí você tem um blocão bem grandão aqui para trabalhar com rádio. Rádio é parte de telefonia, propriamente dito.
Desse lado daqui provavelmente pendura a tela do telefone, aqui provavelmente pendura o teclado, que hoje em dia não é mais teclado. Então, num circuito integrado grandão, e aí cada fabricante do telefone tem o seu, você coloca 2 ou 3 processadores lá dentro, lógica dedicada, isso aqui é o tipo de coisa que o TOD trabalha, com o que o TOD trabalha, processamento de imagem. Tem a parte de hardware, que isso aí quem cuida são os eletrônicos, eu entendia disso décadas para trás, agora não entendo mais. Mas a moral da história é que, combinando os pedacinhos de processadores, vocês conseguem fazer o que a gente chama de um circuito dedicado, porque esses circuitos aqui servem para o telefone e servem para um telefone. Mas eu ia dizer absolutamente otimizado, é forte demais. É muito otimizado para funcionar bem para aquele telefone. A bateria dura um montão de tempo, dá para ver filmezinho, dá para ligar no YouTube, dá para ligar no YouTube direto através da rede de telefonia, dá para ligar no YouTube com rede wireless. É super legal e é super divertido. Um monte de coisas que vocês vão estudar lá em SEO, que parece velharia, isso está muito longe para contar para vocês, pessoal, mais para frente, que parece velharia, que é coisa que se usava nos computadores de 1950, são aplicados aqui direto. Porque sistemas pequenininhos, você não tem um monte de espaço sobrando para fazer coisas sofisticadas como num desktop, num computador de mesa, então você é obrigado a usar os truques nojentos de antigamente para fazer isso aqui funcionar e funcionar bem. Baratinho, rápido, eficiente, gasta pouca energia, dá para a gente comprar e pagar com uma quantidade razoável de dinheiro. E aí o trabalho do arquiteto é escolher que tipo de componente ele coloca aqui, como é que ele interliga as coisas, como é que ele faz os pedaços todos conversarem, como é que o processador conversa com a tela, como é que o outro processador conversa com o teclado que nem existe, quanto de memória põe, quanto de memória não põe, que jeito de bateria tem que ser. O que acontece quando você não está usando o telefone? Você desliga o processador de imagem ou não desliga? Claro que desliga, você não quer desperdiçar a bateria. O pessoal mais velho fica quietinho, você pergunta para os calouros. Quantos processadores tem no computador que vocês usam em casa, no desktop de vocês? E aí, pode falar. Desliga a câmera, eles falam, pronto. Não é troca, estou falando sério, quantos tem? Vou supor que o i5 tem 5. Não, essas coisas vêm em geral em potência de 2. O 5 tem 2, não tem 4. Isso é outra conversa diferente. Quem dá mais? Quem dá menos? Quem dá menos que 2? Quem dá mais que 2? 4. Vocês acreditam se eu falar que tem uns 20? Tem uns 20 lá dentro. Olha só. Tem o Ryzen 2, 3, 4, 5, 6, 7, não importa. Tem um processador que é chamado de O processador. Depende da versão, tem 2, tem 3, tem 3 não tem. Tem 2, tem 4 lá dentro. Tem. Se vocês tiverem muita grana, dá para comprar um com 8. No controlador do disco, tem outro. Quase tão chique quanto um desses que tem lá dentro do i não sei o quê. Na placa de rede tem outro. Se tiver DVD, tem mais um. O que mais tem? Se tiver CD, não tem mais CD, só tem DVD, né? Então foi na disco, na rede, na coisa já são 3. Placa de vídeo tem um gigante lá dentro. Sim. Onde mais? Hã? Você não é para estar respondendo, você é velha. Placa de vídeo, já foi. Nossa, já foi. Cada buraquinho USB tem um. E tem meia dúzia de buraquinhos USB em cada máquina dessas. No mouse tem um, no teclado tem um. Mouse e teclado são pequititinhos, mas tem lá. Se for mouse sem fio, talvez tem 2. Teclado sem fio, talvez tem 2.
Disquete ninguém mais usa, se tivesse disquete tinha mais um. Se tem, como é que chama? Bluetooth, talvez tenha mais um grudado na antena de Bluetooth. Então aí eu já falei de mais de 10, né? Agora o pessoal mais velho pode falar, eu esqueci de algum? Som. Não, cara, som é um pedacinho tão pequenininho que ou o setor principal faz, ou a... Olá. Então, o computador que vocês conhecem, que roda software que a gente usa o tempo inteiro, é um... Para os outros, uma dúzia que tem lá dentro, cada um desses caras foi gente como vocês que escreveu o software para aquele negócio. De verdade, vocês compram um, mas lá dentro tem software para mais 10. O software para esses 10 sai daqui, tá? E de SO também. É o que vocês aprendem nessas disciplinas. Tem um mercado gigante aí. Cada buraquinho USB, cada não sei o que, cada um desses particular, os caras do fabricante vão lá e escrevem um software para aquele dispositivo, para aquele drive de disco, para aquele drive de DVD. Aquela buraquinho USB, para cada um deles. Tá? Muda o contexto, de novo. No carro que vocês usam, quantos processadores tem lá dentro? O pessoal velho fica quietinho aí no jogo. Deixa só os calores se expõe. No carro, quantos tem? Quantos tem? Isso, ele está falando, continua, em voz alta. Proteção eletrônica, rádio, vidro elétrico, ar-condicionado. Tem tela de GPS. GPS. Computador de bordo. Ok? Onde mais? Freio ABS, cada roda tem um. Aquele negócio, o sacão de plástico, aquele que chama aquele negócio, airbag, cada um tem um. É plástico aqui, não espero, sei lá, aqui. Se vocês tiverem muita grana para comprar o topo de linha da Mercedes ou da BMW, tem alguma coisa perto de 60 processadores dentro do carro. Estou falando de carro chique, né? Carros de... não custa 20 mil reais, tipo o meu pai. No modelo da Mercedes, que é o modelo para tiozão, que não é carro de novo rico, você senta no carro, senta no assento, ele ajusta os espelhos, todos para você. Tudo. É claro que o peso do marido tem que ser diferente do peso da mulher, né? Senão não consegue ajustar. Mas você senta no carro, ele ajusta os espelhos para você. Aí troca de motorista, ele ajusta os espelhos de novo. Chique, né? Tem filme para ver atrás. Se você dá ré no painelzinho lá, ele mostra o que vai acontecer. Ele desenha a marca dos pneus no chão para você saber onde vai o carro. É super, mega legal. Quem é que projeta software para essas coisas? Vocês? Quer dizer, na verdade não. Quem projeta software para essas coisas é engenheiro. Eu sou engenheiro, eu sei, eu posso falar. Ele também, ele talvez concorde, talvez não. Mas quem escreve software para essas coisas é engenheiro, não é gente como vocês. Eles sabem fazer engenharia, não sabem programar. Os caras fazem um cursinho de C lá, todo matado, horroroso, e depois saem inventando coisas que eles não dão conta de fazer. É a mesma história do cara que é dono de uma empresa famosa de software, assim, que não terminou a faculdade. Olha o software que eles fazem. Isso que eu estava falando chama de software embarcado, tá? Embarcado não é só porque está em cima de uma coisa que se mexe. E a tradução do embutido, que é o nome técnico para esse negócio, fica com salame, né? Não. Pode. Tá bom, continuar daí exatamente. Tudo bom? Então, quem não conhece o Eduardo Tori. Bom, o Roberto já apresentou, sou engenheiro eletrônico também, certo? E
tem um mundo para vocês, não só na engenharia eletrônica, porque senão não teria por que falar para vocês disso, mas em coisas que têm a ver com engenharia eletrônica e que vocês têm um contato bem forte. Eu trouxe aqui algumas coisas, acho que a mais interessante é essa, né? Isso aqui é software hoje em dia. Tá? Tem um processador dentro, um ARM legal, alguma coisa qualquer parecida, e aí sim tem trabalho para todo mundo aqui, certo? Tem um engenheiro eletrônico que fez um software de baixo nível, com raras exceções, tem exceções, viu? Alguns alunos daqui já trabalharam bastante com nível super baixo, mas de modo geral se gosta mais de coisas mais nível mais alto. Mas alguém tem que fazer o software que faz funcionar o rádio Wi-Fi, o software que faz funcionar Bluetooth, o software que faz funcionar a tela, tudo é software. Tá? Então alguém tem que fazer isso. E depois, em cima disso, alguém tem que fazer ficar bonitinho, aceitar aplicativo, aceitar fazer chamada, mostrar mapa. Tá? Então aí já começa a ir até um nível super alto lá, um Google Maps da vida, alguma coisa assim, roda aqui dentro. Então isso é um sistema embarcado. Eu tentei acompanhar um pouco como o Roberto já falou, acho que ele já deu assim, uma ideia. Então, sistemas embarcados são aqueles que, em tese, não é para o usuário. Eu digo em tese que hoje em dia também a gente acaba mexendo, mas o usuário não fica mexendo na programação dele, ele mais usa algo que tem dentro. Tem exemplos interessantes, tem uns brinquedinhos assim. Esse aqui é o Raspberry Pi, quem já ouviu falar disso? Tá? Raspberry Pi é uma plaquinha que ele... Uma plaquinha que tem um processador ARM e ela é estupidamente barata, ainda mais no exterior, tá? Sem tanto imposto. Essa placa não tem nada quase. Tá? Ela tem um processador, certo? E um monte de conector. Conector para USB, conector para rede, tá? Conector para colocar I/O, conector de vídeo. Com isso, vocês agora ficou legal, né? Quem gosta de software já está feito o hardware básico embarcado. Vocês podem fazer dispositivos a ideia que quiser, um servidor que fica em casa, gerenciando todos os seus equipamentos, cuidando quando você está viajando, ligando e desligando coisa, um alarme, mandando mensagem pela internet para vocês que aconteceu algo em casa. Então, não tem limites isso, é a imaginação de vocês, certo? Eu trouxe outro brinquedinho, esse aqui é bem interessante. Esse aqui é um símbolo que representa o fim da barreira entre software e hardware. Antigamente, no tempo dos bisavós de vocês, quando pegavam um microprocessador e um software desenvolvido para ele, era muito claro o que era software e o que era hardware. Tá? Software é a parte de programa, de lógica, e hardware eletrônica, as coisas funcionando. Essa placa aqui tem um carinha chamado FPGA. Tá? FPGA, esse cara preto aqui no meio. FPGA quer dizer Field Programmable Gate Array, e ele é um circuito que aceita configuração. Então aqui dentro tem bloquinhos. Tá? Então tem blocos que você pode configurar tabelinhas verdade, dizendo como é que tem que responder as entradas, tem flip-flops que armazenam dados, tem conexões entre essas coisas todas, às vezes tem memória, os mais chiques tem até processador dentro, tá? Pode ter um ARM dentro do FPGA. Tá? Então, bom, e o que você faz com isso? Estou falando da fronteira software-hardware. O que você faz com isso? Você escreve em VHDL, por exemplo, ou em Verilog, ou em System-C, ou qualquer linguagem de descrição de hardware, então existe isso. Tá? Do mesmo jeito que tem linguagem de programação, tem linguagem de descrição de hardware. Você diz, aquele carinha tal se conecta com esse, tem uma porta aí aqui, tem uma porta ou lá, tem um flip-flop, e você monta uma descrição de um circuito. Tá? E aí você carrega nesse cara e esse cara assume aquela configuração da descrição. O problema é que essa descrição, ela avançou, ela é muito bacana hoje em dia. A descrição tem laço de interação, ela tem if, condicionais, testes condicionais, trabalha com matriz, vetor, tudo aquilo que eu trabalho em programação. Isso aqui não é software executando aqui.
Não é um microprocessador lendo instruções e... Não, gera um circuito. Quem aqui já viu os circuitos, que você monta um circuito, é o que acontece aqui dentro. E aí, o que você fez aqui é software ou hardware? Fronteiras foi. Tá? Que é hardware, não é software. Não tem programa sendo executado. Mas, por outro lado, você descreveu tudo no seu software. Tá? Então, isso aqui rompe barreiras nesse sentido. A questão de o que é de software, o que é de hardware, e abre caminhos para vocês fazerem coisas que antes não davam para fazer, que ficavam só para engenharia, só com um laboratório grande. Não precisa um laboratório grande, só aqui. Você monta um hardware aqui, monta um sistema de memória, um processador. O Roberto trabalha muito com memórias cache, ele pode montar um sistema, não nesse FPGA, mas nos FPGAs maiores, consegue montar vários processadores com várias memórias. É como se fosse um laboratório bacana montando tudo isso, certo? Então isso são coisas que a gente faz em arquitetura de processadores. Aqui está um cara mais palpável, tá? Isso aqui é um projetinho de aula da engenharia de computação. Tá? O cara da engenharia de computação fica meio nessa interface mesmo. E esse cara aqui tem um processadorzinho simples aqui no meio, lá da Texas. E ele tem um monte de periféricos, então um displayzinho, relé para controlar coisas, interface serial, a fonte de alimentação. Também um sisteminha programável que dá para fazer algumas aplicações. Mas, para vocês, o que eu acho mais bacana é esse mundo aqui dessas três coisas. Tá? Software embarcado e eliminação da fronteira software-hardware. O que você consegue com isso? Algoritmos que às vezes seriam super pesados, difíceis de executar, você faz em paralelo, aqui, processamento paralelo, um monte de recursos de hardware ao mesmo tempo e consegue resolver coisas que antes não dava para resolver em tempo real, na hora, dependendo do requisitos de tempo. Tá? Então isso aí dá para usar em robótica móvel, dá para usar em sistemas críticos, tá? Dá para usar para acelerar processamento de imagem, mesmo com processadores sensacionais, ainda é demorado você tratar imagens de uma tomografia, alguma coisa assim, ainda é demorado, então a gente pode fazer um sistema paralelo bacana. A gente está aqui falando de arquitetura de computadores, se você quiser me interromper a qualquer momento, seja bem-vindo. Tá? Então, assim, ó, isso aqui concordo totalmente com o que o Roberto falou. Os circuitos são Lego. Então, só que diferente do Lego normal de programador, o nosso Lego aqui funciona tudo em paralelo. Tá? Então é mais bacana. Todas as instruções, por assim dizer, funcionam em paralelo. Os circuitos funcionam em paralelo, na verdade. Então a gente faz o que nos grupos de pesquisa aqui com a arquitetura de processadores? Com a arquitetura de computadores, perdão. A gente faz pesquisa básica em processadores, como é que eu posso melhorar a comunicação entre múltiplos processadores, como é que eu posso melhorar a questão de acesso à memória, de tratar diferentes níveis de memória. Vocês vão aprender isso aí, bacana, em arquitetura de computadores, em sistemas operacionais. A gente trabalha com aplicações bem práticas, então como é que eu vou fazer sistemas de tempo real para controlar robôs. A gente tem um robô nos laboratórios aqui, no VRI. A gente pode fazer processamento de imagens em hardware, ou com processamento paralelo em CUDA, GPUs. GPUs são processadores que têm as placas gráficas. Começou a se exigir uma demanda tão grande de processamento para fazer as coisas que vocês gostam, para fazer game, para aparecer essas coisas, para ficar realista aquilo lá, que não dá conta mais fazer tudo no processador principal, certo? E então você desloca, você manda primitivas, manda para a placa de vídeo, olha, me desenha um cubo em tal posição e me gira ele e me desloca. Então a placa de vídeo faz isso. Tá? Não precisa mais o processador principal estar executando essa tarefa. Então, só que esse processador que está lá na placa de vídeo, a gente pode usar ele também. Certo? Não é um processador normal. Só que ele é cheio de paralelismo, de coisas bacanas que dá para usar. Então, muito software que se usa para resolver problemas que são paralelizáveis, por exemplo, para cálculos numéricos complexos, simulações de previsão do tempo, fluxo sanguíneo em veias,
interação entre objetos, a gravidade, coisas assim. Então, cálculos complexos são grandes, repetitivos, com grande quantidade de dados, são apropriados para fazer esse tipo de arquitetura. Então a gente também trabalha com essas coisas. Certo? Isso é legal porque a placa de vídeo não é tão difícil achar, claro, né? Qualquer plaquinha, mas as placas de vídeo mais legais, tem isso, muitos de vocês aficionados por games talvez tenham até em casa uma muito legal que dá para fazer processamento muito avançado com isso aí. Será que eu esqueci alguma coisa importante? Você já falou de software básicos, aplicações, alguma pergunta? Acho que 20 minutos agora ainda, então, se quiserem complementar, pode bater. Processamento paralelo, que é fraude. Processamento paralelo. Processamento paralelo é uma questão, às vezes é uma ilusão, né? Então, o fato de você ter 2, 3, 4 processadores disponíveis, não quer dizer que você vai conseguir completar a sua tarefa 2, 3, 4 vezes mais rápido. Tá? Eu tomei cuidado ao falar para vocês de processamento paralelo, de falar algoritmos paralelizáveis. Podem olhar a gravação para ver. Tá? Algoritmos paralelizáveis. Grandes quantidades de dados que sofrem operações repetitivas. Eu tomei cuidado de dizer tudo isso. Por quê? Porque não é qualquer software que você chega, agora tem 4 processadores. É o mesmo que pegar e achar qualquer tarefa, vocês aqui são 80, 60, e bom, agora eu divido aí em vocês 60 e vai ficar pronto 60 vezes mais rápido. Não é qualquer tarefa que funciona isso, não é verdade? Processamento paralelo é a mesma coisa. Tá? E, historicamente, desde que se começou a vender computadores, antes de processamento paralelo, os fabricantes de computadores sempre acham legal fazer um marketing sobre assunto de desempenho. Isso aí se aprende em arquitetura também. Em arquitetura a gente aprende bastante sobre avaliação de desempenho. Na década de 70, 80, o pessoal dizia, olha, meu computador aqui faz 1 milhão de operações por segundo. Uau! Aquilo, 1 milhão de operações de um determinado tipo lá. O programa geral não é assim, não funciona daquele jeito, não tem esse super desempenho. Aí depois veio milhões de floating points, operações de ponto flutuante, como se o teu programa fosse uma tripa de operações de soma em ponto flutuante. Na vida real não é. Tá? Tem que ler dados do exterior, do HD, de uma interface qualquer, tem que fazer outras operações, tem dependência entre os dados, tem que esperar alguma coisa ficar pronta. Então, desde os tempos primordiais, a indústria sempre mostra algo muito legal, que não é mentira, tá? Não é mentira, mas é só um pedacinho da verdade. Tá? E o processamento paralelo é a mesma coisa. O cara pega lá 3, 4 cores, 8 cores, e diz, olha, que desempenho, para aquela coisa que deu para dividir, provavelmente a medida deles já foi feita depois de dividir, tá? Porque você gasta tempo dividindo o trabalho entre a turma toda. De modo geral, o pessoal gosta de não considerar esse tempo. É como se eu conseguisse dividir em 60 essa tarefa fictícia aí, entrego para cada um de vocês, e bom, agora vamos começar a medir o tempo que tem. Certo? Então, acontece um pouco isso. Não sei se você quer complementar, é nessa linha. Intel Mix. Vocês aprendem. Oi? Intel Mix, o que vocês acham? Os dois são ótimos. Os dois são obra-prima da engenharia, cada um com suas vantagens legais. Eu sei que isso não há consenso sobre isso. Bom, né? É verdade. Né? Quinta de Beethoven ou 4 estações? Ou um legião urbana. O que pode estar falando, deixa eu dar um exemplo para vocês. Suponha que eu sou a Companhia Telefônica de São Paulo, eu quero que vocês ordenem a lista telefônica de São Paulo. Então a gente vem com uma caixa de folha de papel, dá um tanto assim para cada um, ordena. Ok, vocês 60 trabalharam, cada um fez uns 60 avos da lista telefônica de São Paulo. E agora? O que eu faço com os pedaços? Eu tenho 60 pedaços ordenados, mas isso não é lista ordenada. O que eu faço agora? Bom,
posso pegar dois, emparelhar vocês de 2 em 2, ok, agora eu pego e faço um 30avos ordenado. Lá pelas tantas, daqui mais um pouquinho, vou ter 2 caras ordenando metade da lista telefônica de São Paulo. Quanto tempo esses 2 caras vão ficar trabalhando? Ele vai ter que pegar uma folha de uma lista, uma folha de uma pilha, outra folha da pilha. Pilhas assim, né? Essa aqui dá, essa aqui vai na frente. Então esse aqui entrega. Esse aqui não troca, vai nessa outra. Quanto tempo vai levar isso? A parte legal da coisa é quando eu dou 60 pedaços do trabalho para vocês trabalharem todos juntos. Mas lá pelas tantas, esse negócio vai ficando menos paralelo. E aí eu já não tenho mais 60 trabalhando, eu tenho só 2. Ou talvez só 1. 2 se forem humanos. O computador tem que fazer com um só de cada vez. Tá. Então esse negócio de paralelismo é muito legal. Mas tem muito exagero de marketing. Eu fui numa conferência um tempo atrás em que os caras mediram 1 minuto. E olha, isso é um trabalho heróico. Os caras conseguiram medir 1 minuto de execução de verdade do Mac e de um PC rodando Windows. E eles tinham 4 processadores em cada um desses camaradas e o que eles mediram foi quanto tempo tinha que davam os 4 processadores trabalhando ao mesmo tempo. Tem 4 processadores na máquina, você quer usar os 4. A conclusão deles que eles chegaram é, no melhor caso que eles conseguiram forçar, eles conseguiram fazer uma coisa assim. Em nenhum momento da medida, eles tinham os 4 processadores trabalhando juntos. Tinha sempre um só. Nessa situação aqui, o que vocês acham que era que estava acontecendo? No melhor que eles conseguiram medir. Era um navegador com 4 abas abertas. Alguém de vocês consegue olhar para mais de uma aba ao mesmo tempo? Eu queria assistir isso, faz. Alguém de vocês consegue abrir mais de uma aba ao mesmo tempo? Claro, coloca 4 mouse na máquina, um em cada porta USB e faz assim, né? Então, aplicações de gente que a gente está acostumado a usar, elas não são paralelas. O que a gente tem aqui no departamento dos nossos servidores é uma coisa diferente, tá? Você tem 4 processadores, mas cada um está fazendo uma coisa diferente. Essas coisas não são relacionadas. Cada um trabalha uma coisa que cada um de vocês mandou ele fazer. Tá? Isso é super legal, funciona super bem para essa aplicação. Agora, vocês tentarem paralelizar o navegador, é fria, porque não é... O programa não é paralelo, ele não funciona de forma paralela. Eu na verdade, joguei o gancho no Vitório para dizer o seguinte. Eu sou do tempo do bisavô de vocês, que tinha a separação bem clara entre hardware e software. E desde muito antes de mim, nessa mesma proporção, o meu bisavô, ele já estava tentando fazer processamento paralelo. E a gente está falando aqui de início da década de 60, primeiros. Início da década de 60, quando eu nasci. O progresso é pífio. O progresso em software, em particular, é pífio. Os caras estão trabalhando há 50 anos, já meio século. Então, o que vai acontecer, a esperança que eu tenho, é que vocês vão fazer alguma coisa revolucionária. Porque evolução, faz meio século que eles estão tentando, evolução não rola. Tem que ser gente como vocês, de boca fresca, que de repente tira uma enorme vantagem da ignorância, que não está viciado com as soluções que não funcionam, e aí onde vocês tropeçam numa solução que talvez faça essa coisa ir para frente de uma forma que até agora não aconteceu. Então vai ter que ser gente novinha como vocês, gente como nós. A gente está viciado demais no que funciona e no que não funciona. É difícil de quebrar. Aí tem que ser uma daquelas frases hediondas lá, né, de tem que quebrar o paradigma. A gente não consegue. E vocês, tomara que sim. Aí eu quero... Tem uma história interessante de processamento paralelo que ele anda por etapas, não é? Só um comentário. O hardware vai se desenvolvendo bastante, mais do que o previsto, tá? No sentido de fazer cada vez mais miniaturizado, cada vez com maior desempenho. Só que isso aí esbarra em problemas como potência, consumo de energia, a questão da física, de o quão pequenininho eu consigo fazer um circuito para poder colocar mais coisas dentro de uma área. E volta e meia, nos últimos 30 anos ou 40 anos, o que acontece é a indústria de semicondutores vai progredindo e de repente estanca um pouquinho. E aí fica um pouco pessimista. Eu não vou conseguir fazer um processador muito melhor a curto prazo. Aí o processamento paralelo ganha vida, né? Então vamos fazer em paralelo, vamos usar 2, 3, 4, 8. Daqui um pouco tem uma quebra de tecnologias, consegue fazer melhor as coisas, e o processamento paralelo meio que fica esquecido.
Tá? Porque, de novo, com um processador eu consigo fazer tudo. A gente, se você observar a evolução da computação, vai indo para esse degrau. Ninguém quer processamento paralelo, nem quem trabalha com processamento paralelo. Tá? Não, porque o melhor era não ter. Tá? Vocês vão aprender isso, vocês vão ter aulas de processamento paralelo. Na minha opinião, o melhor era não ter. Eu prefiro ter um só. Certo? Mas é uma ferramenta muito interessante, por outro lado. Quando o problema é paralelizado, agora você já está prestando atenção. Quando o problema é paralelizado, é uma ferramenta interessante que eu posso, com os recursos que estão num determinado limite, eu consigo ter um desempenho grande. Ele deu um exemplo muito bom da lista telefônica lá, que é ordenar, né? A operação você tem que ficar juntando. Tem problemas paralelizáveis que imagina vasos sanguíneos de vocês, imagina toda a tua rede de vasos sanguíneos, e eu quero modelar o fluxo disso aí andando, o sangue circulando aí dentro. Cada partículazinha depende dos seus vizinhos, então um processamento local que depende dos seus vizinhos. Tá? Isso tudo eu posso processar em paralelo, então é um exemplo de aplicação legal para processamento em paralelo. Ah, mas se eu tivesse um sequencial sozinho que resolvesse tudo, é muito mais fácil. É aqui que eu vou ficar dividindo. Então, assim, ó, processamento em paralelo, na minha opinião, aí vocês têm que entender isso como opinião pessoal. É um paliativo. É uma solução assim, olha, eu tenho meus recursos, está limitado, então eu vou usar vários dos limitados. Alguns casos dá, outros é mera ilusão, como ele falou ali, não acontece nada. Vocês vão aprender a distinguir isso em primeiro lugar. Tá? Saber quando é ilusão e saber quando é verdadeiro. Vocês vão aprender em arquitetura de computadores, em sistemas operacionais, a conhecendo como é o circuito, como é o hardware, como é o processador, a projetar o software de vocês de maneira a usar melhor esses recursos. Também é uma coisa legal. Tá? Você consegue aumentar o desempenho da sua arquitetura, do teu pipeline, isso que tem dentro do processador, você conhece como funciona. E finalmente, como eu cara disso, eu também acredito. Eu vivo brincando com os meus filhos, que eles reclamam, como é que tu vivia sem internet, pai? Eu disse, pois é, não tinha, e a gente fez. Tá? A minha geração de engenheiros informáticos fez. Agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Eu vivo incomodando eles, quero ver o que vocês vão fazer então. Tá? Tem que provocar. E a ideia é essa, provocar vocês. Vocês são capazes, são inteligentes, estão dando uma formação bacana. Tá? Vocês certamente têm um potencial para fazer coisas muito legais. Só para vocês não acharem, na mesma vez, a conversa lá da Intel do Mix, que eu sou contra o processamento paralelo, não sou, tá? Se não tivesse esse negócio de GPU, simulação de física, os jogos iam ser ainda um Pac-Man. Não são, eles não são porque a gente consegue fazer simulação de física em paralelo e é super legal. Eu tenho pena dos caras que escrevem o software para esse negócio, porque é muito difícil, mas eles fazem e fica bom, super legal, a gente paga dinheiro bom por isso. Então tem mercado, para algumas coisas é super bom. Mas se alguém disser para vocês, não, aqui o computador paralelo sai usando, o cara está mentindo, tá? Vai devagar. Aí a resposta de sempre, que o pessoal que me conhece sabe, é depende, né? Depende. Depende, dá para fazer, depende, não dá. Depende da resposta de engenheiro. Sim, engenheiro depende. sempre responde depende. Depende. É sempre uma questão de dinheiro. Com muito dinheiro dá para fazer quase qualquer coisa. Nem quando caiu a internet aqui, há 2 anos atrás, em Curitiba, ficou umas 3 horas absolutamente sem internet. E foi a maior confusão no sistema disso. E eu via na Gazeta do Povo o pessoal, que a empresa tal vai processar, já nem lembro quem que eles queriam processar, porque é tanta gente responsável, né? A empresa quem vai processar os provedores de internet. Eu digo, bom, veja bem, se você quer, você paga 1000 vezes mais caro e vai ter uma internet que talvez não caia, ou a chance de cair é muito pequena. Você quer fazer isso? Você quer pagar 60 mil reais por mês pela internet? Acho que não, né? Então, em engenharia a gente faz quase tudo, é questão de dinheiro. Só tem uma coisa que não dá pra gente fazer em engenharia, que é mudar a velocidade da luz. Isso aí implica suborno em grande quantidade de cabelos no rosto. O resto a gente faz com jeito.
Então, pergunta. Bom, saiba então que a arquitetura é um negócio super legal. Nós tentamos mostrar que dá para fazer muita coisa com arquitetura, mas ainda conhecer a arquitetura permite você julgar melhor e entender melhor o que está acontecendo, mesmo que você vá fazer outra coisa. Porque às vezes o pessoal diz, eu não quero trabalhar com arquitetura, eu não vou saber isso, não me interessa. Só que se você vai fazer games, é fundamental você entender a arquitetura para o teu game ter um desempenho bom, senão o teu game fica todo travado. Tá? Então, às vezes vale a pena conhecer, mesmo que aparentemente não. E eu acredito fortemente que se você se dedicar a conhecer um pouquinho mais, você vai ver, embora a gente tentou muito rapidamente mostrar como dá para fazer coisas legais, mas com arquitetura e sistemas embarcados dá para fazer coisas muito interessantes, que ajudam muitas pessoas e que têm resultados bem atraentes. Embarcados. O mercado está no embarcado. O mercado está no embarcado. Aqui no Brasil, nessa região, No Brasil. no embarcado. Tem... Só que eu recomendei que pelo menos uns 10 colegas de vocês que trabalham ou trabalharam no Lactec, que é o laboratório de desenvolvimento da Coquetel. Fica, não sei, mas ficava aqui. Não fica mais. Na Datacom, que é a filial da Gaúcha Datacom, tem também uma meia dúzia de nossos alunos trabalhando lá com porteadores de grande porte. Aquele pessoal que fazia maquininha de... máquina registradora, como é que chama? Dematec. Aí os caras entraram na conversa dos gringos e venderam a engenharia, transferiram a engenharia deles para a China. Tinha um monte de gente nossa trabalhando lá também, lá era legal. Agora, os chineses fazem tudo. Na conversa de um ex-funcionário deles, o mais legal que eu já ouvi é o seguinte: não, você chega lá na China, você conversa com os chineses para de sim para tudo. 6 meses depois eles te entregam o negócio. Que talvez é o que você queria, talvez não. Então tem mercado. Tem mercado muito mais legal, só sair procurando. Tem mercado muito mais legal do que ser pastor de banco de dados, eu não sei aonde. Trabalhando em banco. Tem todo o mercado de automação industrial também que acaba usando fortemente embarcados também. Tanto a nível de desenvolver o hardware, como de desenvolver software para o hardware que se usa na indústria. Então, se você olhar todas essas empresas, Petrobras, Votorantim, refinarias, fábrica de cimento, fábrica de tijolo, qualquer fábrica, qualquer coisa que seja fabricada, indústria automotiva, a fábrica necessita de muitos sistemas embarcados, às vezes até mesmo que venham as coisas de fora, até para produzir, precisa de um sistema embarcado. Então, embarcados tem um mercado muito grande. Sem falar das coisas de aplicação, né, de fazer software aí para Android, para iOS, essas coisas assim, também é um outro mercado que está crescendo aí. Não é tanto para arquitetura, mas é embarcado. E ainda, como eu disse, você entendendo bem disso, você é um cara bom para fazer outras coisas, tá? Como fazer games, fazer simuladores, fazer outras aplicações de alto desempenho. Também é bacana e importante saber de arquitetura. Senão a tua aplicação não vai ser boa. Não adianta. Sobre grafeno. Grafeno, que eu conheço, você está aplicando um material grafeno. A revolução do banco É que o grafeno é um material que ele tem uma estrutura molecular, o material dele fica uma lâmina de uma molécula de altura. Tá? Ao contrário de cristais que formam compostos estruturais em 3D, essas coisas todas, o grafeno é um cara quase que 2D, certo? Com propriedades bacanas, assim, propriedades interessantes de semicondutores, que dá para implantar semicondutores com eles. Então a gente pode fazer coisas multilayer, assim, multicamadas, circuitos complexos num volume pequeno. É meio por aí, é mais a questão da física de você ter
muita coisa num cara que é uma lâmina de uma molécula de altura. Então, mais ou menos, é mais física a coisa, mas é uma física que pode revolucionar semicondutores. Para ter uma ideia, quando eu estudei engenharia, se dizia que já tinha sido atingido o limite quântico para fazer semicondutores. Não dava para fazer menor, que senão os elétrons pulariam de um transistor para o outro e não ia funcionar. De lá para cá já reduziu, acho que 1000 vezes, bem 1000 vezes, está saindo processador de 22 nanômetros. Tá? Já se reduziu 1000 vezes o tamanho do transistor e, claro, está sempre se preocupado, se atingiu o limite, está atingido. Tá, mas daqui um pouco chega mesmo no limite, tá? Porque já está se chegando. Mas aí o material novo pode ser a solução. Hoje em dia, para ter uma ideia, como é que você desenha um circuito num circuito integrado? Aquilo, em princípio, imagina que é projetado o desenhinho do que é para conduzir eletricidade, transistores, é projetado no fotoresist, um material que uma parte fica dura quando pega luz, outra fica mole, você tira e corrói o silício ali, você desenha o circuito. Enfim, você tinha que projetar, que nem projetar uma transparência lá na tela, em cima do circuito. Só que estava ficando tão fininho os desenhos, que a máscara, que aquilo é uma máscara com uma frestinha para passar a luz. Já acontecia um fenômeno de física da luz passar por ali e ocorria difusão, ela abria. Aí o pessoal começou a inventar coisas, mas eu ilumino com uma fonte de luz Bom, primeiro começaram a aumentar o comprimento aumentar a frequência para diminuir o comprimento de onda, começou a ir para o ultravioleta, para o comprimento de onda ficar menor. Então esse efeito diminui, aí fez mais fininha a fresta, vai lá para as tantas também espalha. Aí o pessoal descobriu, bom, a luz é onda também, não é só partícula, é onda. Aí o pessoal descobriu, mas se eu projetar inclinado na fresta um outro feixe de luz, ele vai passar por aquela fresta, mas com a onda defasada, de modo que quando uma onda está no positivo, para um lado, a onda da que eu passei está no negativo, e aí mata aquela luz que se espalhou, vira escuridão. É uma física brava, de ótica. Então o pessoal consegue neutralizar a luz, se tinha luz vindo por aqui, luz vindo por aqui, desaparece a luz ali. Então aquele borrão que se cria desaparece, fica um fileitinho fininho projetado. Para produzir circuitos integrados, hoje em dia tem que se fazer truques quase de mágica desse tipo. Então tá difícil fazer pequenininho. Tá fácil. Volta e meia tem uma novidade. A gente está com o tempo meio esgotado já, tem muita coisa para perguntar. Eu queria agradecer aos professores, Roberto, Lógico, por terem vindo aqui, muito interessante. Daí os alunos acho que querem tirar dúvida. A toda hora, quando quiser. Seja bem-vindo. Muito obrigado.